Só mais um pouquinho, igreja. Tá uma unção poderosa aqui. Venha ao que irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento Aleluia. forte não vão roubar Oh, a Jesus. minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Em ti, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Enquanto eu estava ali, a unção já me pegou. E eu creio que hoje é uma noite de milagres. É uma noite do sobrenatural. E quando eu estava orando lá em casa hoje, eu tive algumas visões. E eu não posso começar o culto sem perguntar: tem alguém aqui sentindo alguma dor, algum desconforto? Você não vai assistir o culto com dor. Tá aí? Coloca a mão nela aí. Espírito de enfermidade agora. Eu te dou uma ordem agora. Solte, em nome de Jesus. Nenhuma dor agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, louvor. Salve de palmas pro louvor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Mais alguém? Tem mais alguém aí com dor? Amém. Eu vou contando as visões aí no decorrer do culto. Eu quero saudar uma família linda aqui, que chegou aos 45, antes dos acréscimos. Luana, Gustavo, minha sobrinha Gabi, sejam muito bem-vindos. Uma honra, o pastor Alexandre vai falar com vocês aí. Uma honra para nós recebê-los aqui. Amém, amém. Sintam-se em casa. A nossa casa é a casa de vocês. Obrigado, Felipe, grande amigo meu ali também, nos prestigiando com a sua ilustre e ungida presença. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que hoje é dia de milagres. Eu creio mesmo. E antes de começar a minha ministração, eu quero, antes de começar, já começando, fazer uma pergunta. Que essa pergunta, dependendo da sua resposta, eu vou orar. A pergunta é: se Jesus voltar agora, você sobe ou fica? Teve gente que não respondeu, tá vendo? Por isso que eu vou orar. Vou impor a mão sobre você, vou colocar a mão na sua cabeça. Que conversa é essa, irmãos? Se Jesus voltar agora, você sobe. Jesus vem buscar os filhos, a igreja, viu? É por isso que tem gente que ainda tem dor, enfermidade, porque não entendeu o que é ser filho. Se Jesus voltar agora, você fala: eu vou. Você fala: eu subo. Ele vem buscar os filhos, viu, irmão? Isso já estava escrito lá no plano de redenção.
Quando Deus concluiu o plano de redenção, tu sabe o que é redenção? Eu sei o que é redenção. Vou ler aqui. É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, olha aí, adquirir novamente. De resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. Quantos fazem parte do plano de redenção aqui, irmãos? É para você mesmo, porque se você faz parte do plano de redenção, se Jesus voltar agora, você sobe. Eduardo, mas eu estou um pouco acima do peso. Não importa. Ele manda uns anjos mais fortes para te puxar, irmão. É livrar-se de um passo arriscado e livrar-se das penas do inferno. As pessoas não têm noção do que é o inferno, viu? Não tem noção do que é o juízo eterno, não tem noção do que é a condenação eterna. Por isso, o mundo aí fora está perdido. E quem somos nós hoje para eles? Nós somos a resposta, viu, irmãos? Não só para a cura. Porque o plano de redenção, a palavra salvação no grego, sozo, tem 3 raízes. Significa cura, perdão de pecados e libertação. Se você foi salvo, meu filho, você já foi curado, você já foi perdoado dos seus pecados e você já foi liberto. Pronto, já temos motivo suficiente para ir para casa, já está todo mundo sarado, todo mundo curado, todo mundo livre. Pronto, acabou. Mas Eduardo, por que então que várias pessoas já impuseram as mãos sobre mim, eu já orei, já declarei, e o sintoma está lá? Se eu tivesse todas as respostas, irmãos, acho que eu nem estaria mais aqui. Mas existem situações, de fato, que não adianta a gente querer perguntar para Deus: espera aí, Senhor, por que não foi curado? Irmãos, tem uma série de situações que acontecem. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando aqui. Se eu orar, não é porque sou eu, porque eu sei o poder que flui através de mim por meio do Espírito Santo. Se eu orar, eu sei que vai fluir poder curador por meio de mim, através do Espírito Santo, e vai encharcar você. Agora, se você não receber, não tem essa conversa de não receber. Você vai receber. Agora, o que você vai fazer quando receber? Estou nervoso não, viu, irmãos? Estou nervoso não. É porque eu tenho convicção que quando eu oro, a pessoa recebeu a cura. Eu tenho convicção plena, irmãos. Eu já vi morto ressuscitar. Então, não vem falar para mim que para Deus nada é impossível. Bom, só não tem jeito para a morte. Que conversa é essa? Para mim não vale essa frase, só não tem jeito para a morte. Vamos orar? Pai, graças te damos nessa noite. Eu sei, Deus. Eu sei porque sei que o teu Espírito é livre. Nós cremos no poder e manifestação. Cremos na sua palavra sendo enxertada no coração dos meus irmãos, para que ela venha trazer esclarecimento, venha trazer cura e libertação, Deus. No nome de Jesus Cristo eu oro, para que nada seja impedido, nada possa impedir, Pai, os meus irmãos de receber essa palavra, porque a palavra é viva, a palavra é o Senhor, a palavra é Jesus. Por isso eu já te agradeço pelos sinais, prodígios e maravilhas que acontecerão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É hoje. Glória a Deus. Eu vou usar a nova versão transformadora, NVT, e eu quero começar com um texto muito conhecido de nós, crentes, que quando fala a respeito de cura, quem não cita esse versículo é porque ainda está engateando no processo. Mas é um texto muito, muito conhecido, Isaías 53, muito conhecido de nós, mas essa versão para mim, essa versão NVT, não sei se você tem aí, é bem fácil, irmãos. Você chega lá na loja de aplicativos e baixa lá, NVT, é simples. E ela é muito esclarecedora, ela é de fácil entendimento, ela está muito bem alinhada com a palavra. Grandes homens de Deus utilizam essa versão, não é uma versão qualquer, sem ser testada, muito pelo contrário, ela é extraordinária. Eu vou começar no 53, a partir do versículo 3. Diz assim: quem encontrou, diga: eu sou curado. Oh, glória. Amém. Versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores,
que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Isso aqui é Isaías profetizando a respeito de Jesus. Olha o 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Esse verbo tomar está em que tempo? Então ele já tomou, irmãos. Acabou. Apesar de ser professor de matemática, eu gosto muito de português. Muito. Eu gosto de ler, gosto de interpretar mesmo, esmiuçar a gramática. Eu gosto mesmo. Inclusive, quando eu corrijo algumas provas de matemática e tem erro gramatical, eu circulo e coloco interrogação. Aí o aluno fala assim, ué, professor, mas você não é professor de matemática? E por isso eu tenho que ser analfabeto? Só saber de número? Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Foram o quê, irmãos? As nossas... Você sabe quantas chicotadas Jesus tomou? 39, falaram ali. Você sabia que foi feito um estudo científico e verificaram que existem 39 raízes de doenças? Por isso, Jesus levou todas as doenças. Até as que nós não conhecemos. Existem 39 raízes de doenças. Jesus levou 39 chibatadas. E olha que interessante. Para o romano, na verdade, para o judeu, ele dava, no máximo, 3 chibatadas na pessoa, porque eles viam que um homem comum não suportaria mais de 3. Quem já teve a oportunidade de ver os açoites, os chicotes, tinha um pedaço de ferro, um pedaço de osso, era um couro muito bem trabalhado, e quando o couro batia, ou aqueles pedaços de ferro e de osso pontudo, quando saía, arrancava a pele, irmãos. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Viu aí? Jesus era inocente, irmãos. Não cometeu pecado, mas ele se fez pecado e apanhou e levou no seu corpo. No seu corpo. Onde foram as chibatadas? No corpo. Sabe o que significa cura? No corpo. Precisamos entender a diferença. Cura e libertação. A cura é física. A cura é no corpo. Mas espera aí, eu estou com problemas psicológicos. Jesus é o curador. Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, vamos para o português? Jesus é a palavra. O é o verbo ser, verbo de ligação. Jesus é a palavra. Olha que revelação que Deus me deu. Jesus é a palavra. Verbo de ligação, palavra significa predicativo do sujeito, porque o sujeito é Jesus. Jesus é a palavra. Tem gente aí se remoendo, falando, meu Deus do céu. Jesus é a palavra, é o verbo ser, verbo de ligação. Nós estamos ligados ao Senhor, remidos por meio de Jesus, usando o português para a Bíblia. Olha aí que maravilha. Jesus é a palavra, o é um verbo de ligação. Nós estamos ligados direto, religados, redenção. Fomos ligados novamente, por quê? Por Jesus. Porque no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E, lá no 13, a todos quantos o receberam, deu-lhes o de serem feitos. Ah, se eu sou filho de Deus, eu sou poderoso. Se eu sou poderoso, eu não posso ser doente. Irmão, é tão simples, a palavra de Deus é tão fácil. É tão simples, está ali, é só ler, irmãos. Deixa eu concluir aqui. Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha aí, irmãos. Falar igual um ministro, me ajuda aí.
Se você tinha alguma dúvida que você é curado, pronto, está aí. Verbo no pretérito, ele sofreu, ele foi moído por conta das nossas transgressões, ele foi esmagado. Você sabe que Isaías estava tendo uma visão de um bolo de carne na cruz. Jesus ficou desfigurado, irmãos. No dia que eu tive essa percepção, eu li um livro chamado A Crucificação Segundo o Cirurgião. É um negócio... É assim... Se a gente imaginar o que Jesus sofreu, aquele filme Paixão de Cristo, os estudiosos dizem que é o que mais se aproximou do que Jesus passou, mas não chega perto. É o que mais tangenciou, é o que mais ficou perto, é o que mais tentaram chegar próximo do que ele passou, irmãos. Mas Deus é bom. Estamos crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai lá em Romanos 10, 9. Já que a gente está falando de Isaías, a gente está falando de que somos filhos, a gente está falando que nós fomos encharcados pela redenção de Deus, o plano do Senhor era perfeito, e é um outro versículo muito, muito, muito conhecido de nós. Romanos 10, 9, muitas pessoas usam isso daí para ganhar as pessoas para o Senhor. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvação, sozo, cura, perdão de pecados e libertação. Então deixa eu falar uma coisa para você. Para você ser curado, basta ser filho. Então, peraí. Quer dizer, então, que Deus só cura os filhos? Claro que não. Claro que não. Eu já orei por pessoas incrédulas que foram curadas. É porque Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é incondicional. Deus não está preocupado. Deixa eu falar, tem um bando de gente indo para o inferno curado, viu? Tem um bando de gente indo para o inferno curado. Qual é o meu papel e o seu? Pregar a palavra e trazê-los para a salvação. A Bíblia fala que quando você ganha alguém para a salvação, quando você ganha alguém para o Senhor, multidão de pecados, circunstâncias são apagadas. E tem muita festa no céu, irmãos. Nosso papel mesmo é sair espalhando aí que Deus é bom. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deixa eu falar uma coisa, existem vários dogmas e paradigmas que precisam ser quebrados, de que Deus usa doença para punir os filhos dele. Que quem coloca a doença é Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus é amor. Deus é bom, irmãos. Se Deus colocasse doença, agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Que conversa é essa que Deus coloca doença? Será que Deus seria temperamental então? Porque olha só, Deus coloca doença, Jesus veio à terra, e aí Jesus falou assim, eu faço o que eu vi meu pai fazer, eu e o pai somos um. Então se Deus é bom, Deus é amor, Deus curou as pessoas, por meio de Jesus, poder curador e manifestação, você consegue imaginar Deus colocando doença e Jesus tirando, Deus colocando doença e Jesus tirando? Que conversa é essa, irmãos? Não existe isso, Deus é bom. Agora, existe algo chamado misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Deus está ali, ó, tão bom, amando você tanto, que está esperando você se consertar. Por quê? Porque às vezes nós estamos aqui, não recebemos a cura por um simples fato, por exemplo, de perdoar alguém. Deus não pode ir contra a palavra dele, irmãos. Ele fala que ele perdoou você. Agora, se você não perdoar, ele não pode te perdoar. Eu já vi situações que parece que eram impossíveis, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos dá o discernimento de espírito, e nos concede a palavra de sabedoria e de conhecimento, para levar a pessoa a falar assim, minha filha, meu filho, você precisa simplesmente perdoar. Irmãos, certa vez eu fui orar por uma senhora, a gente saiu daqui de Brasília, a gente foi lá em Belo Horizonte orar por ela, a mãe de uma amiga nossa. E ela cria porque que ia ser curada, crente, fervorosa, mas ela estava com câncer. E a gente saiu daqui, foi lá para Belo Horizonte, a gente foi direto para a casa dela. Chegamos lá, essa mulher estava lá,
Estava assim, com aparência razoável. Mas eu fui orar por ela, irmãos. E aí, quando eu fui orar por ela, eu vi como se fosse uma espécie de piche, asfalto preto. Eu tive uma visão que o coração dela estava cheio daquilo. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Ela não perdoa. Falei, o Senhor me mostrou, eu vou falar. Eu vou falar. E eu falei, irmã, é o seguinte, existe alguém que você precisa perdoar. Não tem ninguém não. Então tá bom. Posso orar? Pode. Eu orava, irmãos, e eu não sentia o poder curador e manifestação na vida da mulher. E eu falei, irmã, Deus quer curar você, mas depende de você, porque você não é menina mais, nem criancinha no Senhor. Tem alguém que você precisa perdoar. Ela começou a chorar e falou assim, eu preciso perdoar uma pessoa. É o ex-marido da minha esposa, que fez ela sofrer demais. Eu falei, faz uma oração comigo. E ela fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Perdoar é lembrar e não doer. Vou repetir. Perdoar é lembrar e não doer. Perdão não é amnésia. Quando você perdoa, você lembra e não dói. E ela chorava, irmãos. E eu levava nessa mulher ao arrependimento, levando ela ao perdão, levando ela ao perdão, levando ela ao perdão, até que eu tive uma visão, irmãos, como se o piche fosse derretendo e limpando o coração dela. Pronto. Simples assim. Eduardo, como se mover desse jeito? Como ter esse discernimento? Comunhão com o Espírito Santo. Buscar a Ele, sempre. Buscar a Ele. Quando a Bíblia fala orando em todo o tempo, não é você ficar orando em línguas o dia inteiro, mas você conectado com o Senhor direto. Direto. Você conectado. Está sentindo mais alguma coisa aí, irmã? Tá não. Sabe o que é isso, irmão? Conexão. Conexão. É difícil? É nada, irmãos. Deus, Ele quer ter intimidade mais com você do que você com Ele. Deus quer usar você curando as pessoas, porque o plano de redenção já foi feito. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora cabe a mim e você. Porque é uma ordenança. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão? É eu e você, viu, irmão? Não é você chegar para uma pessoa e falar assim, eu creio que Deus vai te libertar, que Deus vai te curar. Eu creio nisso. Que conversa que crê, irmão? Parta para cima, bota a mão e fala, agora em nome de Jesus seja curada. E acabou. Agora, por que às vezes a gente impõe as mãos, a gente coloca as mãos nas pessoas, a gente até sente lá um calafrio, um arrepio e nada? Porque existem maneiras e maneiras de orar. Eu não tenho tempo de ensinar tudo, mas eu creio que com o passar do tempo a gente vai aprender. Você viu que eu não orei para a irmã, para ela ser curada? Porque curada ela já é. Eu disse espírito de enfermidade. Nossa, a irmã está possuída. Tá não, irmãos? Conversa. Tá não. É porque o diabo ele é astuto. O diabo ele vai se achegando, vai se achegando. Se você deixa, ele passa o braço no seu ombro. Aí. Ele passa o braço e fala, e aí, beleza? Quer uma depressãozinha? Aí a pessoa fala, meu Deus, estou com depressão. Eu sei que existem situações em que as pessoas precisam de remédio. Glória a Deus pelos remédios, viu? Glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos exames. Deixa eu quebrar outra coisa aqui. Você, irmão, que às vezes tem um problema no joelho, você tem um problema nas glândulas, você tem um problema de circulação, você tem um problema de palpitação, você procura um ortopedista, você procura um endocrinologista, você procura um cardiologista. Por que quando você está mal do pensamento, tu não procura um psiquiatra? Qual o problema? A gente precisa entender isso, irmãos. Se você procura um cardiologista, um ortopedista, qual o problema de você ir a um psicólogo, de você ir a um psiquiatra? Deixa eu te falar, as maneiras infinitas de Deus atingir os filhos dele, libertar os filhos dele, estão aí no mundo. Seja com a medicina, seja com medicina alternativa, irmãos, seja com, lá nos antigos, com raizada mesmo. O povo conhece umas raízes aí que... Tem uma senhora, ela é a avó da minha concunhada. Entendeu nada, né?
Alguém que eu conheço. Ela fala que para ela baixar o colesterol, parece, ela toma água de quiabo. Rapaz, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum em tomar remédio ruim. Gente, remédio bom é remédio ruim. Esses remédios docinhos. Você lembra do metiolate, irmão? Aquela pazinha era o demônio. Hoje em dia o metiolate não arde. Funciona não, irmãos. O que funciona é o que arde. Aquele da pazinha, quando a gente via aquela pazinha, aí a pessoa perguntava assim, não tem mercúrio não? Não é metiolate mesmo. Os antigos vão entender. Agora essa galerinha aí, essa geração Y, estão falando aqui, então eu posso reproduzir. A geração Nutella não conhece a pazinha. Estou só reproduzindo. Mas remédio bom é remédio ruim. E deixa eu te falar, Deus ele usa as multiformas dele de atingir os seus filhos. Glória a Deus por isso, irmãos. Você tem um nome, não tem? Você tem um nome. Pastor Alexandre, Pastor Iselito, Pastor Zé Carlos. Doença tem nome. Mas existe um nome que está acima de todo nome. Do mesmo jeito que eu tenho nome, doença tem nome, mas existe um nome que está acima de todo nome. É por isso que quando eu oro, eu já falo em nome de... Porque Jesus falou assim, quando orardes, vocês vão orar ao Pai em meu nome. É o nome que a gente tem. Você não tem noção do que esse nome faz. Você não tem noção do que esse nome faz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Doença tem nome. Enfermidade, não. Já foi ao médico, levou a criança, aí o médico fala assim, virose? Não sabe o que é, irmãos. Não sabe o que é. Você lembra que eu li ali o plano de redenção? Eu li o plano de redenção e disse assim, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres com o seu coração, que ele morreu e ressuscitou, será salvo. Deixa eu te dar um exemplo aqui de que funciona. Eu gosto de exemplos, eu gosto de demonstrar. Professor de matemática gosta de provar. Eu tenho uma aluna que, por 2 vezes eu fui na casa dela, dar aula para ela, aí chegando a mãe me liga e fala, professor, não vem, porque ela está passando muito mal, eu não sei o que é, já virou a menina de cabeça para baixo, fez todos os exames, foi para o hospital, internou a menina, tudo que comia, botava para fora, comia, botava para fora, comia, botava para fora, 17 dias sem ir para a escola, uma criança de 7º ano, 17 dias sem ir para a escola é sério, é muito tempo. Um belo dia, eu estava no caminho, eu falei, eu vou, porque eu tenho compromisso. Eu vou. Aí eu toquei lá, pode subir, professor. Cheguei lá, estava a menina lá. Amarelinha. E eu falei assim, Senhor, o que é isso aí que está acontecendo? Aí eu falei para a mãe dela bem assim, deixa eu falar uma coisa aqui para a senhora. Aula particular é só um pretexto. Sua filha aprende matemática, mas várias coisas legais acontecem nas minhas aulas. Como assim, professor? É porque eu tenho o costume de orar pela família, e pelos pais, e pelos meus alunos. Posso orar por ela? Pode. Irmão, se tem uma fumacinha, eu já estou lá, ó. E aí eu falei assim, já que estão os pais aqui, os pais vão concordar comigo, eu vou orar por ela. Orei, declarei, expulsei, mandei para a casa do capiroto, tudo saiu e falei, vamos dar aula, vamos trabalhar. O pai agradeceu e tal, foram todo mundo lá para dentro. E aí eu sentei no escritório para estudar com a menina. 5 minutos de aula, a menina. Posso ir ali rapidinho? Falei, pode. Saiu correndo, vomitou e voltou. Aí eu. Mais 5. Professor. Saiu correndo, vomitou. Quando ela foi a 2ª vez, eu falei, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo falou comigo, ela não é salva. Falei, fácil. Voltou, falei assim, queridona, você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Creio. Você crê que ele é o Filho de Deus? Eu creio. Crê mesmo? Creio, Dudes. Você faz uma oração comigo? Faço. Repete comigo. Fiz a oração e ela recebeu o Senhor ali. Porque primeiro eu perguntei se ela cria, ela disse que cria. Eu perguntei se ela cria que Jesus morreu e ressuscitou, ela disse que cria. Eu falei, então repete comigo. Terminou a oração. Mais 1h45 de aula. Pergunta se ela levantou para vomitar. Está vendo aí? Está vendo aí? A palavra funciona, irmãos.
Intimidade com o Espírito Santo faz você ir muito mais além, porque é Ele que sabe todas as coisas. Eu gosto de exemplo. Eu gosto de testemunho, irmão. Tem gente que fala que não gosta de testemunho. Eu tenho vários. E eu gosto demais, irmãos. Estou eu dentro de sala, dando aula, para você ver se a palavra funciona ou não funciona. Porque mesmo que a pessoa não esteja do seu lado, nós temos o nome, sim ou não? Sim. Nós temos o nome, irmãos. E estava eu em sala, o celular vibrou. Aí eu, rapidinho, estou lá e tal, olhei. Uma mensagem de outra aluna. Só que essa menina não me manda mensagem. Eu que mando mensagem para ela, lembrando das aulas dela. Mandando mensagem de áudio? Não, ela sabe que eu estou em sala, deixei lá o celular. Eu falei, mas ela não me manda mensagem, Senhor. Aí eu deixei os meninos fazendo exercício, falei, vou tomar uma água, eu vou ao banheiro, aproveito e vejo. Ela falou bem assim para mim, professor, pelo amor de Deus, eu estou indo para Goiânia. O meu avô, já mandaram chamar a gente aqui em Brasília, porque mandaram a gente ir para lá despedir dele. Você pode rezar por ele? Aí eu falei, estou aqui no banheiro sozinho, ninguém vai me ouvir, vou aqui, entrei para a cabine, estou lá, e falei, oh Deus, a tua palavra diz que no reino do Espírito não há distância, e a tua palavra também fala que os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão aqui para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação, eu e você, viu? Irmão, tem muito anjo desempregado. Tu tem que dar ordem aos anjos, só que não é ordem com prepotência. Sabe como é que eu falo? Eu uso demais, irmãos. Anjos queridos, eu amo tanto vocês. Nossa, Deus fez vocês, vocês são perfeitos. Eu estou indo lá para aquele shopping, não tem vaga, mas eu quero uma. Chego lá, tem a vaga, irmão. Ah, isso aí funciona para vaga. Funciona para buscar dinheiro, viu? Funciona para dar uma ordem para o anjo ir lá e tocar e o poder curador invadir o corpo da pessoa. Funciona, irmãos. E eu fiz a oração desse jeito. Pai, no reino do Espírito não há distância. E eu dou uma ordem daqui para aquele senhor que está lá, nas últimas. Um anjo indo lá, tocando. E o poder curador invadindo o corpo físico dele, confundindo todo mundo lá, mas aquele homem levantando. Esqueci. Um tempo depois, eu parei de dar aula para essa menina. Meses depois, eu dou aula para uma amiga dela. E ela pediu para ir nessa aula, porque a prova estava próxima, as duas iam ter aula juntas. E ela foi para lá, então eu lá, ela falou assim, Dude, eu esqueci de te falar. Eu falei, o que foi ela? Quando eu estava vindo para cá, meu pai perguntou o que eu estava vindo fazer. Aí eu falei que estava vindo ter aula de matemática. Aí o meu pai falou assim, com aquele professor que gosta de rezar? Sou eu mesmo. Aí ela, eu não te contei, meu avô está em casa. Aí eu, que legal, Carol. Que massa, teu avô está em casa? Pleno? Não, meu avô está top lá em casa, ninguém entendeu nada, porque de repente ele... Aí eu falei, Senhor, ajuda aí. Não é para mim não, irmãos, é para o Senhor. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando você ora e tu vê a cura sendo manifesta na tua frente, você enche o peito, irmão. Você fala assim, o poder de Deus invadiu o seu corpo. Você enche o peito. Eu já passei dessa. Eu não encho o peito mais não, irmãos. Eu sei que é o Senhor, não sou eu. Eu sei que é Ele. Saudoso pastor Bud falava assim para as pessoas que se moviam em cura poderosamente. O pastor Bud falava, ei, irmão, repita comigo, não sou eu. Isso mesmo. Não sou eu, irmãos, é Deus. É Deus. E deixa eu te falar, independente de, aqui hoje, não sai ninguém com doença, com enfermidade, com uma moléstia do capiroto. Não sai ninguém, irmãos. Deus é bom demais. Doença tem nome, não tem? Mas você também tem um nome, que é o Senhor. Eu gosto de um exemplo que as pessoas ficam assim, poxa, mas para receber a cura, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso ir lá no aquele irmão do fogo, eu preciso... Irmão, só precisa crer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não crer, eu creio.
Como é que uma pessoa morta crê que vai ressuscitar, irmão? A pessoa está lá morta. Ô, Senhor, envia alguém para me chamar de volta. Não, irmão. Morreu, morreu, irmão. Morreu, acabou. Por isso, existe a sua fé, existe a minha fé, mas se você não crê, eu creio. E acontece, viu? Se você não crê, eu creio, eu oro, você é curado e tchau. Mas tem um problema com isso aí. Tu pode perder a cura. Estou tentando fazer uma compilação aqui de cura. Estou tentando fazer várias coisas. Você é curado, você pode perder a sua cura, como conservar a sua cura. Mas por que eu sou curado? Estou tentando fazer um moído aqui, irmãos. Vou dar outro exemplo. Quer mais um exemplo? Estava eu em Belo Horizonte. Eu acho que eu e minha esposa tem uma coisa com Belo Horizonte. Toda vez que a gente vai lá, a gente fala assim: que vontade de mudar para cá. Mas é bom que vontade dá e passa, quando a gente sai de lá não tem mais vontade. Mas quando está lá, e tem vontade de ir para lá. Por enquanto, meu lugar é Brasília, viu, irmãos? Daqui a pouco, ó. Pela minha mulher, a gente já estava lá. Estou eu lá em Belo Horizonte, orando por antes de orar por uma pessoa, Deus falou comigo assim: vai ter um culto lá naquele lugar. Eu falei: meu Deus, culto? Como é que eu vou falar para os nossos irmãos católicos que a gente vai fazer um culto? Cuidado, hein? Os católicos são bênção, viu? São bênção, viu? E para quem tem dúvida, muitos deles são salvos, viu? Cuidado, eles são uma bênção, irmãos. Eles são top. Para quem já foi católico, sabe que tem uma oração chamada assim, ó: meu Senhor e meu Deus. Eles fazem essa oração. Se ele falou, crendo com o coração, irmão, salvo. Viu? Julga não, irmão. Estamos nós lá. Conversando. E esse tio do primo da minha esposa. Viu que é rápido, né? Entendeu não? Tio do primo da minha esposa. Não era tio dela, porque era irmão do pai do primo dela. Então, eu gosto de esse negócio de trava-língua e... Quem é a mãe da sogra da mulher do meu irmão? Não responde agora, depois você responde. O pai do pastor é filho único do meu pai. O que o pastor é meu? Não responde. Mas estávamos nós lá, conversando com eles, e ele estava com câncer. O câncer na face, estava comendo por dentro. Você olhava para ele e você não via nada. Ele só estava carequinha por conta da quimioterapia. E aí, irmãos, começamos a falar de Deus, que Deus era bom e tal. De repente eu viro para ele está prestando atenção em mim, e eu falando, ele prestando atenção em mim, e eu falando, ele prestando atenção em mim, e fazendo assim. O Espírito Santo falou bem assim comigo: o culto começou. Falei: meu Deus, não vai ter louvor, não vai ter oferta, não vai ter nada, é o culto, vamos embora. E comecei a pregar para lá, para eles, e aí eu tinha uma voz bem assim, ó: a mulher dele não está crendo, a mulher dele não está crendo, a mulher dele não está crendo. Percepção do reino espiritual, intimidade. E eu pregando, e ele crendo, pregando, ele crendo, e a mulher dele não está crendo. Eu falei assim: querida, você pode não estar crendo, mas eu creio, seu marido vai ser curado agora. Ela: não, creio. Eu falei: você crê mesmo? Uhum. Eu falei: então tá bom, fica de pé aí. Onde é que está o câncer? Aqui. Aí eu botei as mãos e falei: no nome de Jesus, agora, câncer do inferno, seque até a raiz. Pronto, fomos embora para Brasília. Segunda-feira fomos embora, ele ia operar quarta-feira. Foi para o centro cirúrgico, tudo bem, abriram. Quando abriu a face dele, a médica: traz o laudo. Que laudo? O exame. Por quê? Operamos o homem errado. Abrimos o homem errado. Vê se não é o outro lado. Vê se não é o outro lado. Aí, pega lá para ver. É esse lado aqui mesmo. Fecha rápido. Tipo assim, não foi eu, não está comigo, ou não está comigo. Fecha. Aí falaram quando abriram ele e tal, falaram para ele, quando abriram ele, não encontraram nada. Aí ele mandou uma mensagem para nós aqui em Brasília, para a tia da minha esposa: agradece o Eduardo, meu Deus do céu, esse homem, não sei o quê. Beleza, passa um ano, mais ou menos, ele lá na cidade dele já começa a ter os mesmos sintomas. O câncer voltou. Voltou não!
Voltou não, o diabo é sujo. Ele começa a colocar os sintomas e começa a vir com um diagnóstico que é ele colocando, irmãos. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus curou, está curado, irmãos. O papel do capiroto é colocar lá a circunstância de volta e aí requer você ter uma atitude contra aquilo. Não, fui curado. Vaza daqui, fui curado, foi curado. E fica firme. Só que eles não tinham entendimento da palavra. Ele falou assim, meu Deus, não funcionou na oração. Morreu de câncer. Como, irmãos? Laudo, câncer. Operação, sem câncer. Depois morre de câncer. Meu tio, esse ano, fui para o hospital. O Espírito Santo falou comigo, vá lá sozinho. Orei pelo meu tio, terminal. Orei por ele, os médicos falaram, pode despedir. Fui lá, orei por ele. No outro dia, os médicos estavam lá, foram ver ele, meu tio conversando com as enfermeiras, andando no hospital. O povo, o que o senhor fez, seu Manuel? Uai, não sei. Vai para casa. Minha tia tirou foto dele andando na esteira e tudo, seu tio está ótimo. Veio a circunstância de novo. O povo da minha família recebeu e matou meu tio. Receberam de volta. O que falaram, não, mas não foi curado, voltou o câncer. Matou, morreu. Eu fiz o meu papel? Fiz. Agora, restava a mim. Não, vai lá e ora de novo. Não, irmãos. Eu não sou assim. Eu vou segundo o Espírito Santo me direciona. Eu poderia ter ido lá e ter orado. Só que, até eu ir, o povo já tinha matado meu tio. Por quê? Não é o povo que matou, irmãos. Mas as sugestões do Satanás, elas vêm. E cabe a você receber ou não. Você precisa rejeitar porque você tem um nome. Você tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Vamos para a palavra? Salmo 107, queridão. Versículo 20. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu me sinto tão à vontade. Quando eu estou pregando cura, é como se eu estivesse dando aula de matemática, viu, irmãos? Eu me sinto muito à vontade. Eu gosto, irmãos. Eu gosto. Volta um aí, por favor. 2. Volta mais um. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os... De novo, o verbo no pretérito. Perfeito. Do indicativo. Nem sei se é. E os resgatou da morte. Enviou a sua... Centurião. O senhor não precisa não. O senhor não precisa ir lá não. Envia só uma. Só precisa da palavra. E deixa eu te falar, Jesus já fez, agora somos eu e você. Então fale a palavra, envia a palavra. Envia a palavra. Estava eu nos Estados Unidos com a minha família. Minha irmã me liga desesperada que o meu cunhado passou no concurso da polícia e não poderia assumir porque foi feito o exame e deu um diagnóstico de ceratocone. Ceratocone é uma doença que o olho vai crescendo, vai virando um cone. Não tem cura e não tem tratamento e acabou. E ele ia ser barrado porque mandaram ele repetir o exame porque deu ceratocone. Aí minha irmã ligou para a gente desesperada, chorando, agora só está faltando essa etapa, ele passou, ele vai para a academia agora, tem esse exame aqui. Aí eu falei, bota a mão no olho dele aí. Lá dos Estados Unidos. A unção é rápida, viu? No reino do Espírito não há distância. É como se a mão da minha irmã fosse a minha, irmão. O reino do Espírito é poderoso, irmão. E eu disse assim, ceratocone do inferno, seque até a raiz agora, em nome de Jesus. Falei para minha irmã, faz o exame. Meu cunhado está formado aí. Ele é. Tá aí. É bom demais. É bom você ouvir testemunho. Melhor ainda é você orar e ter o seu próprio testemunho. Porque o poder é do Senhor. Eu estou sentindo já
A Bíblia fala que a gente não vive pelo que sente, nem pelo que acha, mas eu estou sentindo na minha carne aqui uma unção poderosa aqui agora. Eu estou sentindo, tem muita gente que fala que pregador de cura, ele não fica perdendo muito tempo não. Eu estou gastando e investindo o meu tempo, porque aqui não estou vendo nenhuma circunstância, não estou vendo muita gente aqui não. Mas nós vamos ver cadeiras de roda, muletas, pessoas cegas, pessoas surdas. Nós vamos ver isso aqui lotado, lotado, lotado. Isso aqui é um treinamento, porque nós vamos precisar de você. Quando nós aqui da frente dermos o comando para você, ministro, sabe o que é ministro? Funcionário, ministro, remador, que está junto no barco, não se invadir, eu sou o ministro, o verbo da vida. Não, você é o ministro de Jesus Cristo. Quando tiver 40, 50 pessoas, 50 ônibus aí fora, que não vai ser aqui fora, vai ser em outro lugar, tu acha que o pastor Alexandre vai conseguir impor a mão em todo mundo? O pastor vai dar uma ordem, a gente vai lá, impõe as mãos, as pessoas levantam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. É assim que vai ser, irmãos. E simples. Não preciso rodar, pular, rodopiar. Se eu quiser, posso? Posso. Tem um professor do Rema, aquele empolgado, ele fala assim, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Nada, eu que sou empolgado. Sou do mesmo jeito. Sou empolgado. É porque eu amo o que eu faço. Eu amo falar do poder curador. Eu amo ver o poder de Deus invadindo o corpo das pessoas. Deixa eu falar, problema mental. Gente, quantas pessoas e quantos jovens hoje estão sendo acometidos de diagnóstico daquelas siglas? TDAH, FGTS, INSS, RG, não tem? Ô, irmão, tem tanta história que não dava para contar todas. Vou contar mais uma. Um menino com todas as siglas. Imagina aí, todas as siglas. TEPAC, TEA, Trabrassura e Andalaias, e vai. E eu dando aula para esse menino. E quando a gente tem convicção daquilo que a gente carrega, meu irmão, ninguém para a gente. Eu dando aula para ele, e ele fazendo exercício, ele, professor, eu não consigo. Eu botava a mão no ombro. Estou entendendo. Faça, filho. Eu tirava no ombro. Professor, e agora? Eu botava no meu ombro, ele, já sei. Aí eu tirava. Eu falei, Senhor, não dá para ficar aqui assim não, Senhor. Como é que eu faço? Vou botar logo a mão na cabeça, declarar, neurônios se ajustando, sinapses acontecendo aqui, o sobrenatural. E eu orei. O menino nunca tinha tirado acima de 3. A última prova tinha tirado 2,3. Fez a prova. Eu sou a solução para todos os seus problemas matemáticos. 9,1. Tu acha que fui eu? Não. Você está vendo que o diabo ele tenta ser criativo? É burro demais, irmão. O diabo tenta ser criativo com doenças, com siglas, com nomes. E as pessoas estão usando isso, o diagnóstico, para se convalescer. É porque eu sou TEA. Eu sou TDAH. FGTS, INSS, RG. CNPJ. Sim. E tu crê que tu pode estudar agora e aprender? Creio. Eu sou meio doido, irmão. Já corri até risco de ser demitido de uma escola, que eu botei a mão na cabeça de uma aluna lá, que desmaiou na sala e ela voltou. Aí eu fui chamado na direção. É que você está pregando na sala? Estou pregando, não. É que a menina desmaiou, ia fazer o quê? Vai. Aí o povo começou a gritar, dizendo que era TDAH, que era, sei lá o que a menina tinha, vaso vagal, essas coisas do capiroto. E chamava ela, jogava água na menina, sal. Eu falei, pronto, isso aqui é um descarrego total. E brinca lá e tal, bota sal na menina, dá água na menina, fala, brinca com ela e tal, e nada. A menina voltar. Aí eu disse assim, posso? Quando você sabe o que você carrega, meu irmão. Posso? Pode, professor, o que foi? Qual o nome dela? Fulana. Fulana, em nome de Jesus, levante. Aí ela, oi, professor, eu, pode levar. Aí voltei, x ao quadrado, mais, e continuei dando aula normal. E os alunos assim, ó, esse cara é doido. Esse ano,
Eu dando aula, falando para minha filha, por que você não está copiando a matéria? Minha filha, professor, estou com dor de cabeça, meu ouvido no osso está entupido. Aí eu fui enfiar o dedo no ouvido assim e falei, abra em nome de Jesus. E continuei dando aula. E ela assim, tipo assim, louco. Terminou a aula, fui lá, desci para almoçar, ela desce correndo. Professor, o que foi? Desentupiu. Poucas coisas, dor de cabeça, unha encravada. Começa com coisa pequena, irmão. Começa com coisa pequena. Por quê? Porque se tu já tem fé para uma dor de cabeça, tu vai crendo para uma dor de estômago, tu vai crendo para um osso desconjuntado, tu vai crendo para um câncer, tu vai crendo para outra desgraça e tu vai crendo para ressuscitar um morto. O Senhor falou comigo que no meu ministério haveria cadeirantes levantando. Esse ano, na terça-feira de carnaval, um levantou. Fui eu? Fui eu não, irmão. Graças a Deus não fui eu. Mas eu me alegro, irmãos, com o Senhor. E eu amo isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu desejo os dons. Eu desejo, irmãos. Senhor, eu quero me mover dessa forma. Senhor, eu quero curar as pessoas. Senhor, através de mim. Comece. Comece, irmãos. Eita, Jesus. Eita, Senhor. Você é bom demais. Estou quase encerrando. Marcos 5, 25. Muito conhecido de nós. Inclusive a minha amada falou dele. Quinta-feira, desse texto. Aí eu falei, estragou a minha ministração. Brincadeira. Eu sempre gosto de citar esse exemplo para você entender que nesse contexto aí estão envolvidas várias situações de cura nesse texto. É a mulher do fluxo de sangue. Tem outros evangelhos, mas eu gosto do Marcos 5. No meio da multidão estava quem? Alguém sabe o nome dela? Mulher. Mulher qualquer. Que havia 12 anos sofria de hemorragia. Next one, eu disse, próximo. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo o quê? A fé vem? Ela ouviu. A fé vem? Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele e no meio da multidão e tocou no seu. Tu sabe o que significa tocar no manto? Quando o rei voltava das batalhas, vitorioso, e ele passava na carruagem, as pessoas da cidade, ovacionando o rei, queriam tocar nas suas vestes, porque o rei significava o vitorioso, aquele que conquistou o impossível de repente para aquela nação. Então as pessoas reconheciam o rei e queriam simplesmente tocar nas orlas do rei. A mulher reconheceu Jesus como? Tá certa ela, irmãos. Jesus é o rei, irmãos. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o nome a chamar. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei? Continua, queridão. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Aí, ó, não tem doença, irmão. Enfermidade ninguém sabia, gastou todo o dinheiro, ninguém descobria. Espírito de enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ou seja, quem me reconheceu como rei? Chamou a atenção dele, irmãos. Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada,
e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se, adorando, se prostrando diante dele, contou o que havia. O segredo está na adoração. O segredo está na adoração. Tem um cantor nos Estados Unidos que a filha dele morreu. E ele falou assim: diabo, você matou. Não foi Deus. Mas hoje você vai assistir a maior adoração que você já teve. Pegou a filha dele, botou no sofá, morta, pegou o violão e começou a adorar o Senhor. Começou a adorar. Voltou, irmão. O segredo está na adoração. Deus está à procura de verdadeiros. Ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Próximo. Jesus lhe disse. Jesus chamou ela de quê? Saiu de uma mulher, uma certa mulher sem nome, para a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos. Pronto, irmão. Filho, cura está disponível para você. A sua fé te curou. Tem versões que falam a tua fé te... É mais que isso, é mais que curar. É cura, libertação e perdão de pecados. Seus pecados estão perdoados. Para saberdes que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Conhece essa passagem, né? Te digo agora, pega o seu leito, levanta e vai. Pronto. Adorou o Senhor, desceram, fé das pessoas. É que eu estou sem tempo, mas eu creio que nós teremos mais cultos de cura, para a gente aprender mais, para a gente crescer mais, para a gente avançar, para a gente treinar ministro de cura aqui nessa igreja. Eu creio, irmãos. Eu creio mesmo no evangelismo poderoso das pessoas. Para no carro aqui falando: é aqui que é o povo da cura, é aqui mesmo, pode entrar, que é aqui mesmo. É aqui mesmo, irmãos. Tem tanto testemunho, deixa eu falar. Eu já sei que não sou eu, mas é bom você ouvir. Melhor ainda é você fazer. Não, Eduardo, mas eu não sou chamado para isso, porque eu não... Tudo bem, tem outras pessoas que são. Se você deseja, amém, tu vai receber a imposição de mãos hoje para curar as pessoas. Porque eu recebi dessa forma. Eu estava num culto e tinha um pastor falando sobre cura, se movendo. E eu falei: meu Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero curar as pessoas pela unção que há no poder, no nome de Jesus. Aí o pastor saiu lá do outro lado e falou assim: ei, irmão, fique de pé. Aí eu? Deus mandou transferir a unção de cura para você. A Bíblia fala: desejai os dons. Se quer, vai receber. E depois que receber, vai ler a parábola dos talentos. Porque se tu tem o dom, tu vai fazer o que com ele? Começa com coisa pequena. Começa dentro de casa para treinar, irmão. Ô, irmão, já orei para o cachorro de aluno. O cachorro lá estribuchando no chão. Eu fui e falei: em nome de Jesus, agora seja livre desse mal. A menina olhando para mim, na alta aula estava lá o cachorro correndo para todo canto. Funciona para os animais. Foi Deus que criou, irmão. Conversa é essa? Povo religioso. Estou enfesado. Enfesado é cheio de fé, viu? Glória a Deus. Queria chamar o tangedor aqui. Enio. O tangedor. É o tangedor. Ele é exaltado? Ele é exaltado. Sabe tocar ele exaltado, irmão? Hoje não? Não, vai aí. Pode seguindo aí que eu sei que Deus... Eu sei que Deus vai fazer, irmão. Deus já fez, irmão. O que Deus vai fazer? Você está falando amém, Deus já fez, irmão. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Você pode ficar de pé, irmãos?
Pai, graças te dou porque você é muito bom. Não perca essa comunhão, irmãos. Nós somos corpo aqui. Somos um corpo. A Bíblia fala que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Nós estamos unidos aqui, como filhos, a unção de Deus. Horanasse kachoralabasu. Ramanasso tikanase. Rababababababa chorodorolosi candras. Oh Deus, obrigado, Pai. Espírito Santo. Ronocosicharalasoia. Amor, vem cá. Abraça a irmã ali. Abraça a irmã ali, esposa do pastor. Só abraçar. Romonosichakanamassoia. Essa mulher foi chamada com a unção poderosa. Ela tem uma unção tão cabulosa, irmãos, de amor que você não está entendendo aqui não. Existe um amor tão grande no coração, no espírito encharcado dela. Aonde ela chega, as circunstâncias do lugar, se tão pesadas, mudam por conta do amor que ela carrega. Suga tudo aí, minha filha. É você que vai receber. Rocanase, choralabaço. Brosechakenaso. Ronomanakatira labaço. Horanalasorondrosi. Kenamasu. Tem alguém aqui que não pode ter filho e quer ter filho? Ou conhece alguém? Deus vai derramar agora um poder para engravidar mesmo. E inclusive pessoas que têm problema no aparelho reprodutivo. Não sei se é mioma, não sei se é nos ovários. Alguém aqui que tem trompa entupida, não sei o que é. Pode ser inclusive jovem, mesmo se não for casado. Se alguém aqui tem algum problema no aparelho reprodutivo, trompas, ovários, útero, alguma coisa. Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. A hora é agora. Se tem, vem aqui na frente. Ronomasse chorocotras. Rombolossi andecaias. Ranamaserecatrabraçou. Quem está com os hormônios desalinhados, está para cima e para baixo, para cima e para descontrolado. Vou impor as mãos agora, vai alinhar a produção de hormônios. Hipófise, tireoide, suprarrenais, são as glândulas. Pode vir. Ranacechorocotranamassou.